como prevenir fungos e outras pragas nas suculentas em épocas de chuva. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E nada melhor para falar sobre esse assunto, né, gente, num dia assim, ó, nublado, muito chuvoso, úmido, onde é propenso a pragas e a fungos. Vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do meu painel de latinhas. Olha que lindo que ele ficou. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivo somente com ele, gente. Hoje é só uma palhinha, né? Uma palhinha do como ele ficou. Então, né? Hoje eu vou trazer esse assunto para vocês, porque a gente teve um período de muita seca, sol muito forte e muito vento, onde praticamente eu estava molhando as minhas suculentas até 2 vezes por semana, coisa que aqui não acontece. Vocês sabem, sempre que eu demoro a molhar, eu molho muito pouco elas. E como a gente estava muito tempo sem chuva, sol muito forte e vento muito seco, então a gente estava vivendo realmente uma seca. E de repente veio a chuva, gente. São 3 dias que a gente está com chuva. Hoje é segunda-feira, então começou no sábado, domingo e hoje. E foi muita, mas muita chuva. Choveu demais. Não que a gente esteja reclamando, porque precisava. A gente precisa, né? Mas quando é em grande quantidades, a gente vê que a natureza ela já não está mais regulando esse tipo de coisa, né? Ou é muito seco ou é muita chuva. Aqui o meu coração partido, olha que lindo que ele está. Ele estava bem desidratado, mas bem desidratado mesmo. E agora, olha como ele está gordinho, bonitinho, gente. Então algumas plantas estavam precisando dessa quantidade de água, dessa quantidade de chuva. E o que eu faço para prevenir os fungos, para prevenir pragas nessa época muito úmida de muita chuva? Porque você sabe, né? Começou a chover, começa folhinha melar, folhinha cair, que a gente não sabe nem por que caiu. As cochonilhas, né? Elas começam a invadir, principalmente em hastes florais, gente, como aqui, ó, às vezes essa haste floral ela fica muito abaixadinha assim. Minha mão tá suja de tinta, tá, gente? Então ela começa a encher de cochonilhas. O que a gente pode fazer para estar prevenido? Para fazer com que essa plantinha ela não seja acometida por esses fungos. A primeira dica que eu vou deixar, gente, é uma regra. Na verdade, é algo que se você não fizer, você não vai ter plantas bonitas e infelizmente você vai ter surpresas desagradáveis no seu jardim. É a observação. Sempre que o tempo estiver muito úmido, muito chuvoso, você vai ter que sim fazer uma inspeção nas suas plantinhas. Observar e ver como elas estão. Aqui eu tenho um colarzinho de pérolas maravilhoso. Esse colarzinho de pérolas estava lá na minha estante. Eu tirei e coloquei ele aqui, mas ele vai voltar para lá, gente. É que eu coloquei outras plantinhas lá, ficaram tão lindas, né? Então eu trouxe ele para cá. Pois é, não sei, vou ver. Cenas do próximo capítulo. Vamos ver se eu vou deixar ele aqui. Ele tá tão lindo, né? Ou eu vou mudar ele para lá. Então, né, essa primeira dica que eu deixo para vocês, né? Está sempre observando. Eu faço isso. Começou a chover, eu já começo. Eu venho, né, olhar como ela está. Principalmente as plantinhas que têm floração. Aqui esse meu colarzinho ele já acabou a floração. Mas o que acontece na floração é de as cochonilhas, principalmente aquelas cochonilhas que parecem um algodãozinho, invadirem. Então você vai ter que fazer essa inspeção, ver né, quais são as plantas que precisam de cuidados, para depois você fazer uma outra etapa. Então, observei as minhas plantinhas e percebi que tem algumas que estão com fungos, tem algumas que estão com cochonilhas. O que eu faço? Que vocês já estão vendo, né? Que tem esses pintinhos azuis, essas pintinhas azuis. Isso aqui, gente, é o sulfato de cobre. Então, o sulfato de cobre eu uso para prevenir e eu uso para prevenir, proteger e eu uso também para combater, tá? Então, o tempo ficou úmido, eu vejo que está chovendo demais, eu passo o sulfato de cobre em todas as minhas plantinhas. O que vai acontecer é que elas vão ficar manchadas, mas é melhor elas ficarem manchadas assim do que elas ficarem doentes.
ali no meio ainda tem um pouco de acúmulo. Na verdade, esse acúmulo de água, gente, não é só do sulfato de cobre. Aqui, como está chovendo muito e é com vento, às vezes chove aqui pega chuva também. Então, isso aqui é um pouquinho de água da chuva que parou aqui no miolinho. Ah, mas isso não vai fazer mal para minha suculenta, né? Vocês vão perguntar. Sim e não, vai depender de quanto tempo essa água vai ficar acumulada aqui. Se essa água ficar muito tempo, aí sim, você vai ter que, né, vir aqui, soprar ou tirar ela, que é melhor você fazer dessa forma do que deixar ela melar, tá? Mas geralmente isso logo já seca. Como choveu hoje de manhã e pegou vento aqui, então eu sei que essa água é de hoje de manhã. Até logo à noite essa água já não vai estar mais aqui, tá? Ou se não estiver, eu também depois venho aqui e retiro. Então, eu sempre faço uma pulverização com o sulfato de cobre nas minhas plantinhas. Principalmente, gente, na verdade eu passo em todas, né? Eu fiz, hoje é segunda, ontem foi domingo, então ontem eu passei em tudo, tá? Na minha coleção toda, que está sendo cultivada em local coberto. Aquelas que estão na chuva, aquelas não adianta, né, gente? Elas estão na chuva, elas estão recebendo água da chuva direto, então não tem o que fazer. Lá, se acontecer de alguma plantinha fungar alguma coisa, eu vou tratar dela especificamente, tá? Mas geralmente, como eu já falei para vocês, o que eu boto no tempo, se acontecer, né, de eu perder, de fungar, claro, eu vou fazer um tratamento. Se acontecer de eu não conseguir salvá-la, gente, mas eu já entendo, né, que quando eu propus em estar cultivando elas no tempo, isso poderia acontecer. Então, de todas que eu tenho no tempo, eu tenho mudas em local coberto, que se eu vir a perder, eu posso fazer outras mudas para estar repondo, tá? Então, como eu falei para vocês, ontem foi domingo, eu passei em todas, tá? Principalmente nessas que eu sei que tem, né, uma facilidade mais para estarem fungando, como aqui a rosularia, ou rosulares, né? Na verdade é a rosulares, isso, rosulares. Então, eu tenho a rosulares, que é a matriz, será que eu posso dizer assim? Eu tenho a híbrida, então essa é a verdadeira, vamos dizer assim, essa é a verdadeira que tem a folha mais comprida, ó. E essa é a híbrida que tem a folha mais arredondadinha. Eu já fiz um vídeo para vocês, diferenças entre suculentas, né? E eu mostrei as duas. Então, essa aqui é a híbrida. Essa é uma planta, gente, que quando cultivada no tempo, ela funga bastante. Tenho dela no tempo? Tenho. Por quê? Porque ela é uma planta que também se propaga com muita facilidade, então eu coloquei no tempo também. Mas ela vai bem em local coberto, tá? Então, principalmente nessas plantinhas, como essa aqui também, que é a Rippling Walter, essa é outra plantinha, gente, que ela tende a encher de cochonilhas aqui no meio, ó. Tá? Aqui no meio sempre dá cochonilhas, então você tem que estar sempre observando. O sulfato de cobre ele vai ajudar, tá, a combater essas cochonilhas e vai ajudar a prevenir. Claro, né? Como aqui ela já tinha, então aqui eu estou fazendo um combate, vamos dizer assim, que eu estou combatendo as cochonilhas, tá? E essas outras, como aqui eu tenho, essa é a opalina. A opalina já é uma planta mais resistente, gente. Ela já é mais difícil de dar cochonilhas. O que acontece com ela mais, ó, tá cheio de aguinha, né? Como choveu aqui. Ela acontece mais talvez de fungar o caule. Então também o sulfato de cobre, ele também vai ajudar, tá, a estar combatendo esse fungo que se instala no caule das suculentas. E, gente, perdoem a bagunça, eu estou pintando, estou fazendo algumas artes em latas, em recicláveis, né, sabe? Né? Aquela baguncinha básica que a gente ama fazer. Então, aqui eu tenho um pulverizador que tem 1 litro e 25. Deixa eu ver se ele marca aqui, não, ele não marca aqui, ele marca aqui desse lado. Tem até o preço ali ainda, gente, que eu paguei, ó. 1,25. Então, 1 litro,25 ml, né? Então, qual é a quantidade de sulfato que eu coloco? Eu coloco assim, ó, eu tenho essa colherzinha medidora que um lado é sopa e o outro lado é chá. Então, o lado de chá eu coloco uma colher dessa e diluo dentro de 1 litro,25, tá? É essa a medida que eu faço. Eu uso o da Dime, ele não tá dentro da caixinha, porque a caixinha eu deixei em casa, eu trouxe um pouco aqui pro sítio e um pouco eu deixei em casa. Então, eu conservo ele sempre dentro desses potinhos de maionese, ó. E ele rende bastante, tá, gente? Se for 1 litro de água, né? Aqui eu tenho 1,25, eu boto uma colher dessa.
Se for 1 litro, gente, aí você vai diminuir, você coloca menos, tá? Coloca um pouquinho menos. Então, assim, ó, não tem como errar, tá? Tem na embalagem, né, da Jimmy, tem também a quantidade que a gente deve de usar, tá? Lá explica bem certinho. Então, eu coloco dentro, chacoalho bem, misturo bem e pulverizo nas plantinhas. Aqui, gente, eu já pulverizei em tudo também, tá? Mas eu vou pulverizar aqui para mostrar para vocês, porque tem sempre pessoas pedindo como eu faço. É simples, é só misturar, como eu mostrei para vocês, e depois vir pulverizar nas plantinhas, ó. É rapidinho, tá? É só isso, assim, ó. Só isso, tá? Deu. Não é para encharcar, não é para deixar água acumulada. Aquelas primeiras que eu mostrei para vocês é porque choveu, tá? Choveu, por isso que tinha um pouquinho de água no meio do miolinho ali. Como a chuva é de vento, lá pega a chuva quando chove, então é água da chuva, não é o produto. O produto em si é assim, tá? Ó, como eu pulverizei aqui agora, né? Claro, agora assim, ó, ela vai ficar um pouquinho de água. Mas isso até amanhã de manhã já seca tudo, tá? Até amanhã de manhã já vai estar seco, já não vai estar o molhadinho, né? Como agora que a gente está pulverizando. E outra coisa, você deve de fazer essa aplicação ou em dias nublados, que você sabe que o sol não vai abrir, ou à noite, tá? Ah, eu vou, né? Quero pulverizar um dia de sol, mas eu quero fazer, não está nublado, eu quero fazer. Então eu vou optar à noitinha, depois que o sol se põe, ou, né, quando o sol já não está mais tão forte, e vim fazer a minha pulverização nas minhas plantinhas. Por quê? Se você fizer durante o dia, ela estiver molhada assim e pegar sol, vai queimar, tá? Então, siga o meu conselho. Faça essa pulverização à noite, tá? À noitinha. Ou em dias nublados, só um pouquinho também, não para acumular demais, tá? Ó, só isso, gente. Só isso aqui é bem simples e isso já vai ajudar a estar protegendo as suas plantinhas. Você pode também, não precisa esperar chover para fazer, né, o tempo ficar úmido demais, né, para estar fazendo essa pulverização. Você pode estar fazendo essa pulverização de 15, 20, em 20 dias, tá? De 15 a 20 dias você pode estar fazendo. Se você criar por hábito de 20 em 20 dias, já vai estar protegendo a sua plantinha, tá? O sulfato de cobre, ele não só protege ela de fungos, de cochonilhas, o gnats também, tá, gente? Mas ele também, ele é como se fosse um adubo natural, tá? Ele vai fortalecer a sua plantinha. Você vai ver que depois dessa pulverização que você fizer, que eu vou ter que tirar um pouquinho, ó, tá demais, tá? Não pode ficar assim acumulado demais, tá? Você vai ver que ela fica mais vistosa, mais bonita, ela cresce mais rápido, porque o sulfato de cobre, ele age também como um adubo natural, ajudando, fortalecendo e fazendo com que essa plantinha cresça mais forte. O sulfato de cobre, gente, ele vai ajudar a combater também, sabe aquele mofo que às vezes a gente, né, veja a plantinha, a nossa plantinha suculenta com as folhinhas com tipo um pozinho branco, um mofo branco. Esse mofo branco também o sulfato de cobre ajuda a combater. Eu uso ele também para ferrugem, a ferrugem também, que muitas crássulas, né, as crássulas que são mais acometidas por essa ferrugem, gente. Então, o sulfato também ajuda no combate de ferrugens, cochonilhas, como eu falei para vocês, tá? Então, o sulfato de cobre, ele é bem completo. Eu uso ele bastante tempo, já há vários anos, e tem sempre dado certo aqui no meu jardim. Contudo, gente, tem aqueles casos que, infelizmente, né, o sulfato de cobre não vai adiantar. São os casos mais severos, né, com um fungo um pouco mais resistente, ou que, de repente, um fungo que tenha, às vezes, atingido uma maior parte da nossa coleção e que, infelizmente, a gente vai ter que entrar com um fungicida um pouco mais forte, um fungicida onde vai combater esse tipo de fungo. Então, daí, infelizmente, a gente vai ter que apelar por um outro, né, que eu não gosto, eu não uso, tá? É muito difícil eu usar. Eu usei, nesses 7 anos que eu cultivo suculentas, eu usei uma vez só, tá? E
Pretendo não usar mais. Agora, como eu estou fazendo, eu faço sempre essa prevenção com o sulfato de cobre e também o local onde eu estou cultivando elas é um local mais arejado, eu tenho tido mais sucesso. Não aconteceu mais. Porém, se acontecer, a gente, infelizmente, ou a gente passa, né, um fungicida um pouco mais forte, um químico, né, que vocês conhecem aí, que tem essas marcas famosas, ou a gente perde toda a nossa coleção. Infelizmente, é dessa forma, gente. E as que eu cultivo no tempo, gente, se acontecer delas fungarem, alguma coisa assim, as que estão em vaso eu consigo retirar. Eu pego o vaso, levo ela para um local coberto e faço o tratamento. Já que estão plantadas no chão, no canteiro no chão, ou eu desplanto elas, ou realmente eu deixo elas se resolverem. Na maior parte do tempo, elas se resolvem. Por quê? A maior parte das minhas suculentas que estão sendo cultivadas no tempo são suculentas de fácil cultivo. E aquilo que eu falei para vocês, todas eu tenho mudas. Se eu vir a perder, né? Claro, às vezes a planta está linda, maravilhosa, e acontece dela fungar e a gente vir a perder. É lamentável, mas eu tenho para repor. Se é uma planta, né, que de repente, às vezes você consegue retirar e tratar, eu faço isso também. Eu desplanto elas, tiro ela do canteiro, faço o tratamento, depois volto ela para o tempo. Faço assim também. Dá mais trabalho? Dá. Mas é dessa forma que a gente faz, tá? Ou você também pode optar, como eu falei, deixar ela se resolver. Porque muitas das vezes, quando o fungo não é tão forte assim, elas se resolvem sozinhas, tá? A folha, fica uma ou outra folha com o fungo, a folha é descartada e o miolinho cresce saudável novamente. Então, meus amores, é dessa forma que eu passo, né, que eu uso o sulfato de cobre nas minhas suculentas para proteger, para prevenir e depois para fazer o tratamento quando, infelizmente, elas já estão acometidas, né, ou com ferrugem, ou com cochonilhas, ou com algum fungo, tá bom? Então, é dessa forma que eu, né, utilizo e que eu aplico nas minhas suculentas. Então, né, deixei várias dicas. Peço que vocês sigam bem certinho para não dar nada de errado, principalmente não passar elas durante o dia, para que depois elas peguem sol. E se for na chuva também não vai adiantar se a chuva for contínua, gente. Você vai ter que esperar parar de chover. Ou você retira, né? Retira ela da chuva e faz o tratamento para depois voltar com ela para o tempo, tá? Olha aqui que coisa mais linda aqui, gente. Esse é o Sedum Crepúsculo, maravilhoso. Eu tenho mais dele. Então, eu sempre usei, né? Eu sempre uso o sulfato de cobre. Se não der certo, eu uso um fungicida um pouquinho mais forte, que é o da Forte, né? Forte fungicida, marca Forte, tá? Forte fungicida. E eu usei uma vez só, como eu falei para vocês, gente, o Cercobin. Foi uma vez só que eu tive um fungo no meu jardim, faz tempo já, e que infelizmente eu tive que usar porque senão ele ia cometer todas as minhas plantinhas. Mas eu percebi que como eu cultivo suculentas em todos os espaços aqui no sítio, são vários espaços, foi só um local onde eu estava cultivando que aquele fungo atuou, tá? Então, aquilo que eu falo para vocês, né, de a gente estar cultivando em local bem arejado, não cultivar elas muito pertinho umas da outra também ajuda, muito aglomeradas, tá? Porque o fungo passa para uma plantinha e outra. E outra coisa também, gente, quando a gente está manuseando as plantinhas, se você vê que tem uma folhinha que tem um fungo, que você retira a folha da planta, você não tem que lavar a mão, tá? Você lava a mão antes de estar pegando em outra plantinha, porque isso também acontece de você estar passando o fungo para outras plantinhas, tá? Aí de repente eu peguei uma folha aqui, ela está com um fungo, né? Aqui, né? Ó, aqui na verdade ela secou. Mas se essa folhinha tivesse com um fungo, eu peguei nessa folhinha, depois eu vou aqui e mexo aqui na orelha de Shrek, ou eu venho aqui no coteledon, eu posso estar passando esse fungo para as outras plantinhas. O que eu tenho que fazer antes é lavar a minha mão para depois estar manuseando as outras plantinhas, tá? Essa é uma outra dica que eu tinha esquecido, que eu lembrei agora para dar para vocês. Então, assistam sempre os vídeos do início até o final, até porque às vezes no final a gente vem com dicas maravilhosas para vocês. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!